Você está assistindo o segundo dia do Festival Internacional do Livro Esportivo, um evento que recebe escritores de livros sobre esporte, inédito no Brasil, e é hora de abrir a estante de honra, porque vamos receber um dos maiores autores brasileiros. Eu estou falando do Rui Castro, ele que tem livros biográficos, reconstituição histórica, livros sobre a música popular brasileira e tem como referência 3 livros esportivos: Os Garotos do Brasil, O Vermelho e o Negro e A Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. E para conversar com o Rui Castro, vamos receber outro escritor que é apaixonado por futebol, Luiz Antônio Simas, que recentemente escreveu o livro que conta a história definitiva do Maracanã. Então, estante de honra aberta para Luiz Antônio Simas e Rui Castro. Bom, então eu estou aqui para conversar com o Rui Castro. Na verdade, eu sou um perguntador aqui para o Rui, né? Que é um escritor consagrado, mas que escreveu também, dentre outras coisas, sobre o futebol. É um dos mais reconhecidos escritores brasileiros, tem livros, biografias e tal. Então, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o Rui e o futebol. E é interessante porque, quando a gente pensa no Rui e o futebol, não é só o Rui dos Garotos do Brasil, não é só o Rui do Vermelho e o Negro, não é só o Rui do Estrela Solitária, né? Mas você pega outros livros do Rui e o futebol está sempre como um tema transversal, né? Que perpassa a obra do Rui de uma maneira muito interessante. Então, eu queria começar perguntando para o Rui uma questão que eu acho que todo mundo tem interesse de saber disso. Rui, você como um escritor seminal, né, um cara importante, qual é a importância do futebol para a gente pensar um pouquinho a cidade, o Brasil, a literatura, né? Como é que o futebol entra nisso tudo? Por que falar do futebol é importante? Queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, depois de tudo que você falou, eu vou ficar mascarado, né? Porque não mereço, não estou com essa bola toda, afinal. Mas, enfim. Olha, naquele meu livro sobre o Flamengo, Vermelho e o Negro, eu falo que o futebol sempre foi uma das forças, né, de integração do país, né? Quer dizer, o futebol, a época, antigamente, né, a Igreja Católica, o jogo do bicho, né? Ou seja, são aquelas coisas que você tinha em cada vilarejo brasileiro, né? Então, você não tem como contar a história do Brasil do século XX, que é, aliás, o meu interesse fundamental, a história do Rio, principalmente do século XX, sem a presença do futebol. O futebol vai interferir de uma maneira ou de outra, né? Por isso que você falou, que o futebol está presente de maneira transversal, digamos, em quase tudo que eu escrevi até hoje. Eu juro a você que eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Eu próprio não tinha me dado conta disso. Você está revelando isso para mim. Aí, se você pensar, aí pensando bem, realmente, olha, no livro Chega de Saudade, que é a história da Bossa Nova, eu falo de futebol quando eu conto que o Ronaldo Boscoli foi importante para escalar o Breno Melo no papel de Orfeu no filme Orfeu do Carnaval, que é baseado naquele musical do Vinícius. E por que o Ronaldo teve essa ideia? Porque ele queria se livrar do Breno Melo do ataque do Fluminense, né? Que ele era o centroavante do Fluminense e o Ronaldo não gostava dele. Então, ele perdia muito gol, coisa assim. Então, se botar esse cara virar ator, quem sabe ele vai embora do Fluminense. Então, já está ali, né, o futebol. No livro de Nelson Rodrigues, né, não há isso nem salvar sandia, né? O futebol está presente o tempo inteiro. No próprio livro da Carmen Miranda, que era filha de portugueses, né? E a família toda se tornou Vasco quando chegou aqui no Brasil, né? A irmã dela Vasco, os irmãos Vasco e demais. Mas a Carmen se tornou Flamengo, porque ela namorou, o primeiro namorado dela foi um remador do Flamengo, por acaso filho de um dos fundadores do Flamengo, né? Então, ela teve essa aproximação com o Flamengo antes de ir para os Estados Unidos, aí quando voltou, e ela esteve aqui em 54, e ela foi levada ao Maracanã para ver uma decisão Flamengo e Vasco, foi o final daquele campeonato, né?
E ela lá na tribuna de honra do Maracanã, cercada pelos parentes dela, todos você pelo Vasco, e só ela Flamengo, deu Flamengo. Né? Então, isso realmente que você falou é uma coisa deliciosa, ou seja, né? Futebol, queira eu ou não, e é claro que eu quero, ele perpassa mais ou menos todas as histórias que eu conto. Eu acho isso interessante, Rui, porque você falou que nunca percebeu isso. Eu li tudo que você escreveu, eu acho que eu sou um leitor do Rui do início ao fim, e sempre tem futebol. Até quando você não escreve sobre o futebol aparece. Então, por isso que eu fiz a pergunta do tema transversal. E aí, a gente puxando um pouquinho para o futebol, você é um biógrafo do Garrincha. E aí eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, tem um detalhe interessante, por que o Garrincha, né? E é interessante, quando você escreveu sobre o Garrincha, eu sou Botafogo, né? Sou torcedor do Botafogo, você é flamenguista, nosso amigo Rodrigo Ferrari é flamenguista. Eu lembro que muita gente falava, pô, o Rui escreveu sobre o Garrincha, é um botafoguense. Não é. Mas, ao mesmo tempo, você também escreve sobre o vermelho e o negro, né? A paixão pelo Flamengo. Então, eu vou fazer uma pergunta que se desdobra em duas para você falar. Primeiro, por que escolher o Garrincha? E se o vermelho e o negro é motivado exclusivamente pela paixão pelo Flamengo, ou porque o Flamengo, realmente, a história do Flamengo é uma história relevante para um tema que eu acho que é o seu grande tema, né? Eu acho que você é o grande jornalista, o grande escritor hoje sobre o Rio de Janeiro, né? Me parece que a tua obsessão, a tua escrita é a cidade, né? Quando eu penso tudo, eu como leitor de Rui Castro, eu vejo tudo e digo, pô, o Rui é o Rio de Janeiro. O negócio do Rui é a cidade, tudo, do início ao fim, e ao fim que virá, né? Porque você está escrevendo ainda, é o Rio. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Por que Garrincha e por que o Flamengo? Como é que é isso? Os dois livros tiveram motivações diferentes e origens diferentes. No caso do Garrincha, que foi o primeiro, foi de janeiro de 1993. Tinha acabado de sair o Anjo Pornográfico. Eu tinha tido algumas ideias sobre o que fazer. Eu pensei em fazer, logo em seguida que terminei Nelson Rodrigues, eu tive a ideia de fazer uma biografia da família Guinle. E discuti isso com algumas pessoas. Discuti com a Heloísa, discuti com o João Luiz Albuquerque, que você deve conhecer. Então, quer dizer, eu tenho testemunhas, né, de várias pessoas com quem eu falei, eu vou fazer o livro da família Guinle. Aí, por acaso, me telefona o Luiz Eduardo Guinle para dizer que tinha lido o livro do Nelson Rodrigues, eu adorei, sabe, o livro que impressionante, e eu queria que você fizesse um livro igual sobre a nossa família. E eu falei para ele, Luiz, você não vai acreditar, mas eu tive essa ideia agora há poucas semanas, e estava já trabalhando com ela na minha cabeça. Mas agora que você está me pedindo, eu não posso aceitar e eu vou ter que mudar de ideia, porque aí, de repente, tornou-se uma encomenda. E eu não trabalho, não há possibilidade de eu trabalhar sob encomenda, entendeu? Não, mas você vai ter toda a liberdade. Não vou. Só o fato de você estar me convidando já é um impedimento, entendeu? Então, agora, eu acho que esse livro tem que ser feito e eu vou te dar a pessoa ideal para fazer esse livro, que é o João Luiz Albuquerque. E convenci-o a botar o João Luiz para fazer o livro. E como eu previa, o João Luiz começou até a ser pago para isso, coisa que eu não aceitaria. Mas eu acho que o João Luiz fez muito bem em ser pago para isso. Com poucos meses de trabalho, alguma coisa lá direito, que eu não sei bem, aconteceu, que ele foi obrigado a parar o trabalho, porque houve uma interferência de membros de famílias ligadas aos Guinle que não queriam que certas histórias fossem contadas. Está vendo? Então, isso aí já provou que eu tinha razão. Mas aí, voltando à minha própria situação. De repente, então, em janeiro de 93, eu estou sem o livro que eu queria fazer, não ia fazer mais. Aí tive uma ideia, eu vou fazer um livro sobre o alcoolismo. Eu entendo o assunto, eu sou alcoólatra, eu não bebia na época 5 anos, e estava ainda com muita aquela coisa do processo todo na cabeça, de entendimento do processo, e eu tinha certeza que eu ia saber fazer as perguntas certas para levantar informações sobre o alcoolismo que não eram comuns no Brasil. Só que eu pensei assim, peraí, mas isso o que vai ser? É um ensaio? Eu não sou um ensaísta, entendeu? Não, eu quero contar uma história.
Então, eu preciso de um personagem. Mas esse personagem não pode ser um perdedor. Ele tem que ser um ganhador. E um ganhador que foi destruído pelo alcoolismo. E aí, quer dizer, como essas coisas se dão em fração de segundos dentro da cabeça, em 20 segundos eu já tinha o Garrincha na minha cabeça. Então, o Garrincha apareceu aí, né? E aí imediatamente eu vi que era o personagem perfeito, né? Pelo seguinte, ele era o ganhador. O Garrincha, entre 58 e 62, foi o homem mais amado do Brasil. Era amado nacionalmente, pelo menos, né? Homens e mulheres, torcedores de qualquer time amavam o Garrincha pelo que ele tinha feito na seleção brasileira. Ele jogou, eu sabia, quando você tiver a cabeça, você trabalha com os elementos, com as informações que você já tem. Então, eu sabia que o apogeu do Garrincha tinha sido entre 53 e 62. Né? Entre 53 e 62, eu tinha 5 a 14 anos. Eu tinha 5 anos, 53, tinha 14 anos, 62. Naquela época, no Brasil, pelo menos, essa idade era uma idade que os meninos brasileiros mais acompanhavam o futebol. E o futebol teve muitos motivos para você acompanhar, por causa das 2 Copas do Mundo e tudo mais. E eu sabia, eu lia o Correio da Manhã, o O Jornal, o Globo, o Jornal dos Esportes, a Manchete Esportiva, que tinha acabado de sair, a Revista do Esporte. Estou falando só de publicações contemporâneas à época do Garrincha. Eu via diariamente a emissora Continental, eu via o esporte na tela no cinema. Eu fazia tudo menos ver televisão, que eu não tinha, né? E ia ao Maracanã com meu pai, de vez em quando. Vi Flamengo e Botafogo, vi Flamengo e Vasco, vi jogar o Garrincha, Milton Santos, Didi, Joel, Dida, Babá, Zagallo, todo mundo, né? Algumas vezes. Mas o mais importante era o seguinte: com toda essa leitura que eu tinha de futebol da época, leitura de material impresso, eu sabia escalação completa de vários times, sabia escalar o Botafogo de 57, sabe? Adalberto, Beto e Tomé, Servilho, Pampolini, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Paulinho, Edson e Quarentinha. Eu sabia isso, todos os outros times, sabia do Madureira, sabia do Olaria, sabia resultados de jogos, sabia escala, sabia quem tinha sido o juiz, sabia quem tinha sido expulso. Orlando Peçanha foi o primeiro jogador campeão do mundo brasileiro a ser expulso. Um Vasco e Madureira, primeiro turno do campeonato de 58. Ou seja, então eu achava o seguinte: eu sei tudo o que aconteceu do vestiário para fora. Se eu for fazer esse livro do Garrincha, eu vou ter que aprender tudo que aconteceu do vestiário para dentro. Tudo que aconteceu no vestiário, tudo que aconteceu na concentração na véspera dos jogos, tudo que acontecia dentro do clube, na semana, durante o treinamento, tudo que acontecia na casa dos jogadores, que era uma coisa que me interessava muito, a vida pessoal deles, e tudo que aconteceu na cabeça, dentro da cabeça deles. Era isso que eu queria mergulhar, entendeu? Aí eu pensei, esse livro vai me dar a oportunidade, ao revisitar todo aquele universo da minha infância, esse livro vai me dar a oportunidade de aprender o que aconteceu do outro lado da minha infância, né? Eu tenho que fazer esse livro de qualquer maneira. E aí decidi, sabe? Isso tudo levou meia hora de conversa minha com a Heloísa, em que eu passei tudo isso para ela, e já saí empolgado dali, já marquei com o Luiz Schwartz, já falei para ele: eu quero fazer a biografia do Garrincha. E aí deu-se o diálogo, que eu não sei se você já sabe, que é o seguinte: ele me disse o seguinte: olha, acho ótima ideia, só que tem uma coisa, você sabe que você já não vai contar com metade do mercado, né? Que é o mercado de quem lê livros. Quem lê livros não gosta de futebol. Quem gosta de futebol não lê livros. O Luiz, por acaso, era um grande leitor e um grande fã de futebol, torcedor do Santos. Mas ele estava expondo uma realidade mercadológica. Nenhum livro brasileiro até então tinha vendido mais do que 2.000 exemplares. Nenhum. Por quê? Porque quem gosta de ler não gosta de futebol e vice-versa. Aí eu falei: estou sabendo. Aí ele disse: e o outro mercado você também não vai contar, que é o mercado das mulheres, feminino. Não tem mulher, não gosta de livros sobre futebol. Falei: estou sabendo. Bom, então, Luiz, eu estou propondo um livro para um mercado inexistente, é isso? Mais ou menos é. Eu falei: pois é, só que tem uma coisa: esse não é um livro sobre futebol. É um livro sobre um ser humano que, por acaso, trabalhou de calção e chuteiras durante uma parte menor até da vida dele, e o futebol ocupava uma porcentagem relativamente pequena da vida dele, né?
não só profissionalmente, como ele não ligar para o futebol fora do futebol. E é uma vida de uma complexidade, de uma dramaticidade, de um humor, de uma tragédia tremendo. E aí ele, claro que ele toparia de qualquer maneira, eu saí fazendo, na verdade, eu, né, nos 3 anos de trabalho que o livro me tomou, 93, 94, 95, tudo que eu tinha sonhado, planejado e desejado se cumpriu, né? Tudo. Eu conversei com grandes heróis da minha infância, né? Joel, do Flamengo, Bellini, Didi, Newton Santos, né? Julinho, né? Eu conversei com todo mundo que era preciso conversar, todos vivíssimos na época, Didi, já falei, enfim, e aquele jogador do Botafogo todos, né, de 57, né? O Tomé, que era muito divertido, né? O Adalberto, grande figura, conversei com todos eles, conversei com 5 médicos do Botafogo, né? Que trataram do Garrincha. Enfim, olha, foi uma experiência maravilhosa e o livro saiu. E, infelizmente, o que eu gostaria de ter que o livro tivesse feito, que era uma discussão sobre o alcoolismo, né, que era o assunto básico que me interessava desde o começo, só isso se frustrou, né, porque houve aquele processo oportunista dos advogados das filhas do Garrincha, que não tinham culpa de nada, os advogados é que tramaram aquilo tudo, e conseguiram, né, derrubar o livro, tirar o livro de circulação durante 1 ano, assim que ele saiu, e com isso toda a gigantesca imprensa que o livro teve foi toda baseada na coisa do processo e nada do alcoolismo, que eu lamento muito. Algumas pessoas, né, por exemplo, o César Tedim, por exemplo, né, que já morreu, mas que era botafoguense, e era alcoólatra, ele dizia, olha, Rui, esse é o maior livro sobre o alcoolismo feito no Brasil. Ele dizia isso. Outras pessoas, o Carlos Augusto Montenegro, né, meu companheiro de caminhada matinal aqui no Leblon, já me falou, o seu livro é o maior livro sobre Botafogo já feito até hoje. Ou seja, eu fico contente de ver que pelo menos algumas pessoas reconheceram as 2 vertentes do livro, né? E com relação ao livro do Flamengo, esse foi, por acaso, uma encomenda, né? Mas era o seguinte, o Rodrigo Teixeira, produtor lá de São Paulo, de cinema, queria fazer filmes sobre os clubes brasileiros. Mas ele achava que o ideal era encomendar livros sobre cada clube para ele poder filmar. Então, ele convidou Veríssimo, eu, né, o Aldir Blanc, enfim, Nelson Mota, torcedores variados dos clubes, torcedores notórios de cada clube, e propôs condições muito boas, né? Que é o seguinte, ó, eu quero que você faça um livro sobre o seu clube, você pode escrever do jeito que você quiser, pode fazer um romance, pode fazer ensaio, pode fazer biografia, pode fazer história, pode fazer humor, pode fazer o teatro que você quiser. Você vai ter direito a 100% de direitos autorais. Eu só quero o direito de filmagem. Então, ainda tinha umas luvas ainda. Então, era muito bom para fazer, para recusar. Eu aceitei. E já ficou estabelecido desde o começo que o primeiro livro seria o do Flamengo, seria eu a fazer. Então, que é o livro que é o Vermelho e o Negro, que é esse livro aqui. Aí aconteceu que o seguinte, eu comecei a fazer, fui estudar, passei 6 meses aprendendo, reaprendendo sobre o Flamengo, lendo uma literatura enorme, revista da época, tudo, uma conversação com os jogadores também e tudo mais, e comecei a escrever como eu faria a biografia do Garrincha, como o Nelson Rodrigues, levantando os fatos, né, e tentando ser rigoroso, né, na narrativa, ou seja, maneira seca, né? O biógrafo não pode aparecer, não pode escrever da primeira pessoa, o biógrafo não existe. Na minha cabeça, o biógrafo tem que ser um vidro entre o fato e o leitor, ele não tem que se meter, não tem, enfim. E aí eu já estava mais ou menos adiantado, tinha escrito já, sei lá, 1/5 ou 1/4 do livro. Conversando com o Rodrigo, eu falei para ele, não, está demorando um pouco porque eu estou na apuração, que eu sou muito rigoroso nisso. Ele disse, não, peraí, eu esqueci de falar para você que a única coisa que eu não quero é um livro objetivo, eu quero um livro de torcedor. Eu quero que você se coloque no livro, eu quero que você coloque a sua paixão. Aí eu falei, mas eu nunca fiz isso, eu não sei nem se eu sei fazer isso. Ele me obrigou, porque ele me convenceu que eu tinha que fazer. Aí eu mudei realmente o enfoque do livro
e deixei realmente extravasar alguma coisa da paixão. Mas se você lê o livro, você como botafoguense, eu tenho certeza que você não se sentiu ofendido como botafoguense, nenhum tricolor se sentiu ofendido, nenhum vascaíno se sentiu ofendido, porque eu acho que eu fui, não vou dizer generoso, mas eu acho que eu fui justo com todos os outros clubes, dos quais você pode não acreditar, mas todo mundo me conhece bem, acredita. Eu sou grande torcedor do Botafogo, do Vasco, do Fluminense, contra qualquer clube de fora do Rio, entendeu? Se tiver Botafogo e Cabo Frio, eu sou Botafogo. Se tiver Botafogo e Friburgo, eu sou Botafogo. Não é Botafogo e Palmeiras, Botafogo e São Paulo, não. Eu sou a favor, eu torço pelo time do Clube do Rio. E eu gostaria muito que eu torço pelo Madureira contra o Americano de Campo, entendeu? Eu gostaria que os antigos clubes do Rio, todos tivessem ainda, fossem como eram no passado, né? Formadores de jogadores, né? Importantes nos seus bairros, nas suas comunidades. Então, Clube de bairro, né? Hein? Clube de bairro, né? Clube de bairro que a gente tinha aqui São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Madureira, Olaria, os clubes que era antigamente, cidade, né? Exatamente. Pois é. Eu tinha 11, o Rio comportava um campeonato de 12 clubes, dos quais 11 da cidade e um 12º, que era de Niterói, que era o Canto do Rio. Agora, imagina bem, você durante décadas, você sustentou um campeonato com 11 clubes locais, sabe? E não eram clubes desprezíveis, porque não. Todo campeonato você tinha um dos chamados clubes pequenos, sempre se destacava, fazia um estrago, obrigava um dos chamados grandes a ficar em quarto ou quinto lugar. Né? É isso. Impressionante como fora a quantidade de jogadores que eles revelaram, né? que eles deram para os nossos clubes. Né? Então, Olaria, bom sucesso. Pô, imagina isso. Olaria com o Afonsinho, aquele meio-campo do Afonsinho, do Ney Conceição, que jogaram no Olaria depois. O Didi, deu o Evaristo, né? Sabe? Evaristo, imagina isso. Rui, uma pergunta. Se você tivesse, né, que aconselhar, porque você é uma referência nisso, ao cara que está começando agora, escrever uma biografia ou um livro sobre uma figura do esporte, o que você diria? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Queria que você falasse um pouquinho sobre Mário Filho. Mário Filho não é uma figura que é uma relevância absoluta e instiga, né? O Mário Filho é um negócio que eu fico muito impressionado. Eu falo muito com o nosso amigo Rodrigo Ferrari, nosso amigo comum, né? Da Folha Seca, o Digão, e a gente tem uma paixão pelo Mário Filho, né? E aí, como é que é isso? O que você diria sobre isso? O Mário Filho ou outros personagens que você acha que merecem um mergulho profundo nesse estudo sobre futebol? Mário Filho é o seguinte, Mário Filho foi uma das pessoas mais, tanto quanto Nelson, até mais que Nelson Rodrigues na época, da maior importância para mim. Ele fazia uma crônica semanal na Manchete Esportiva, que realmente era uma história do passado, não era um comentário sobre o jogo daquela semana, como o Nelson fazia. Era uma coisa, sempre uma história antiga, aquele dava um caráter. O Mário Filho, qualquer episódio da história do futebol, dos anos 10, 20, 30, 40, até mesmo do começo dos anos 50, que ele contasse, ganhava um tom de história do Brasil, né? de registro realmente importante da história do Brasil. Ele conseguia transformar qualquer personagem, qualquer ponta esquerda, né, do Andaraí, num herói, né? Um herói ou numa grande vítima, uma coisa dramática. E aquelas crônicas da Manchete Esportiva eram na cabeça a vida inteira, porque eu sabia de cor, né, parágrafos inteiros. E assim que nós começamos, na Companhia das Letras, a soltar a obra do Nelson fora do teatro, né, que resultou naqueles livros, entre outros, né, A Pátria em Sombra das Chuteiras Imortais, né, que está aqui, e A Pátria em Chuteiras, né? Não sei se está dando para ver direito, né? E esses livros começaram a dar muito certo comercialmente, fomos fazendo e os livros vendiam muito. E aí eu convenci a Companhia da Letra, vamos fazer o mesmo com o Mário Filho. Aí eu conversei com o Mário Neto, né? Acertei com ele, vamos fazer a obra, escalonei, fiz a obra do Mário Filho de maneira que
Vamos começar com um livro inédito, né, que eu vou chamar de O Sapo de Arubinha, que é esse aqui. E aí depois vai ter a história do Flamengo, depois vai ter o livro sobre o Pelé, depois vai ter sobre a Copa Rio Branco, e vamos deixar por último o Negro Futebol Brasileiro, né? Que esse é o mais desejado, então vamos deixar ele por último, vamos fazer todos primeiro, depois vamos soltar o Negro Futebol Brasileiro. E aí tudo bem, ficou acertado. Aí trabalhei, fiz esse livro aqui do Sapo de Arubinha, sabe, tem textos aqui impressionantes, né? Você lendo esse livro que está completamente esgotado, você fica besta de ver a qualidade do Mário Filho, o humor do Mário Filho, a poesia do Mário Filho, a história do Mário Filho, tudo é uma coisa impressionante. E quando eu já estava me preparando para fazer o livro do Flamengo do Mário Filho, o que aconteceu? Uma editora de Petrópolis convenceu o Mário Neto a publicar o Negro Futebol Brasileiro. Quer dizer, ou seja, o nosso querido Mário Neto meio que furou o acordo e fez o outro livro lá com outra editora, e com isso, evidentemente, a Companhia da Letra considerou o contrato, que era só verbal, eu acho, rompido, né? Interrompemos e tudo, e acho que o livro saiu, né? Acho que não aconteceu nada, e infelizmente a situação do Mário Filho, da obra dele, acho que está parada, né? Agora, a vida dele, pelo que você vê na biografia do Nelson, que eu fiz, o Antipornográfico, o Mário Filho teve uma importância muito grande, não só no futebol. Antes do futebol, ele já era um jornalista importante, criador de desfile de escola de samba, criador de jornais, de jornal esportivo e tudo mais, né? Foi o cara que criou aquele build-up, né, que você, para o jogo de domingo, você começa a falar dele na segunda-feira, na terça-feira, né? Entrevista os jogadores, você vai, cobre treinamento. Quer dizer, ele criou realmente toda uma mecânica para a imprensa esportiva que foi fundamental e que até hoje é seguida, né? E fez tudo isso da cabeça dele. Ele não tinha nem com quem aprender a fazer isso. Isso foi tudo ideia dele, né? E, para não falar do Fla-Flu e tudo mais. Agora, a biografia o Anjo Pornográfico é uma biografia do Nelson, né? O Mário Filho é um coadjuvante privilegiado, digamos assim, mas isso não de maneira alguma, deveria anular uma biografia só do Mário Filho, né? E não serei eu a fazer, porque aí eu vou ter que estar repetindo coisas que eu já apurei, que eu já escrevi. Então, alguém deveria pegar o meu livro e partir dali, da parte do Mário Filho, usar como trampolim, digamos assim, para fazer uma biografia em profundidade do Mário Filho. Seria um livro excepcional, eu acho, se fosse bem feito. Rui, a gente está chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, e aí eu queria fazer uma pergunta final para você aqui, para você desenvolver essa ideia. A primeira pergunta é a seguinte, que eu acho que é fundamental, vou juntar duas em uma, né? Primeiro é o seguinte, que livro você considera que um interessado em futebol, que trabalha em comunicação, né, em jornalismo e tal, deveria ler prioritariamente, né? Que são fundamentais para o camarada ler. Eu sei que eu citaria alguns seus, né? Mas talvez você fique meio constrangido de citar os seus livros. Mas o que poderia ser lido? E a segunda pergunta é a seguinte, que eu acho que é a mais importante. Por que é fundamental que uma pessoa que pensa o Brasil, né? Uma pessoa que tem interesse no país, na cultura brasileira, por que é fundamental se dedicar ao futebol? Então, eu queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar nosso papo. O que você diria sobre isso? A primeira pergunta, assim, eu não teria constrangimentamente em indicar o meu livro Estrela Solitária, entendeu? É fundamental. Eu indicaria também. Pelo seguinte, ele não é uma biografia, só a biografia de um futebol, como eu falei. Ele também não é só a biografia de um ser humano, né, que foi derrotado, né, por uma força maior que ele, a única que poderia derrotá-lo, né, que foi o alcoolismo. Eu acho também, eu quero crer que ele seja uma história social de tudo que envolveu o esporte naquela época. Então, por exemplo, eu acho que você tem ali no Estrela Solitária, você tem uma história do radialismo esportivo, você tem uma história da crônica esportiva, né? Tem uma história da medicina esportiva, você tem uma história das condições de vida dos jogadores, né? Quando você sabe, por exemplo, que o Zizinho, né,
isso está contado no livro. O Zizinho, para ir treinar no Bangu, no Flamengo, ele morava lá na periferia de Niterói, tinha que tomar um ônibus até as Barcas, atravessar a Bahia, pegar outro ônibus, ir lá para Bangu, ou ir para Gávea, ou seja, era o maior jogador do mundo, né? E tinha que submeter toda essa mão de obra. Não tinha nenhum carro, né? Quem é que tinha carro na época do Zizinho? O Ademir, do Vasco, talvez só, né? Os jogadores tinham que ter outras profissões, né? O Oswaldo Baliza, do Botafogo, trabalhava num armazém, né? O Píndaro, do Fluminense, era atendente de farmácia. O Pinheiro, do Fluminense, era corretor de imóveis, né? Ficava com a pasta embaixo do braço, andando para lá para cá, levando dinheiro para ver apartamento. Ou seja, os jogadores não tinham condições de se manter só com o salário do clube, né? Mesmo sendo o capitão do Fluminense, como o Pinheiro, né? O salário do jogador. O Garrincha recebia o salário dele em dinheiro na boca do caixa do Botafogo. Ou seja, que salário era esse que você paga ao bicampeão do mundo, que você recebe em dinheiro? Não era depósito bancário, não. Você vai lá, pega o dinheiro, né? E como muitos faziam, pegar o dinheiro, dava 90% para a mulher administrar e ficava só com o dinheiro do bonde ou do cigarro, entendeu? No caso dele, da birita, né? Ou seja, eu acho que o livro narra, ele pega essas várias realidades, né? Que eu acho que acho que respondem também à sua segunda pergunta, que é a integração de todas essas atividades, né? Humanas, comerciais, profissionais, etc., com a prática do futebol, né? Eu queria, antes de terminar aqui, eu queria citar alguns nomes de pessoas que eu li muito em criança e que eu admirava para burro, e que acho que só o Edson Mauro é que vai saber de quem. Acho que nem você vai saber de quem eu estou falando. Olha, o Aquiles Chirol, você sabe quem foi, evidentemente. Sim. Lia muito o Aquiles no Correio da Manhã. Depois tive o prazer de conhecer o Aquiles, por acaso, aqui na rua. Eu lia muito o Zé Araújo, que era do O Jornal, tinha uma coluna de notas. Ele era um vascaíno total, tinha horror ao Flamengo e fazia sacanagem com o Flamengo em toda a coluna dele. Eu li aquilo para me irritar, evidentemente, mas, no fundo, eu admirava o Zé Araújo. Tinha um que eu adorava, que era o Everardo Guilhom, que se assinava Super XX e fazia uma coluna de futebol no Diário de Notícias, chamada As Orelhas Ardem, né? Que era de humor, era uma crônica da Praia do Pinto, né? Que era ali, vizinha do Flamengo, ali, né? Onde é hoje a Selva de Pedra. Tinha o Jornal dos Esportes, tinha colunistas ótimos, um deles, Zé de São Januário, né? Que era uma coluna chamada Uma Pedrinha na Chuteira. Tinha um colunista que só tratava do América, que era o Luiz Bayer, uma coluna chamada Câmara. Bom, no Globo você tinha o Ricardo Serran, né? E você tinha, claro, já tinha o Otelo. Enfim, todos esses jornalistas do passado, né, que eu acho que hoje estão muito esquecidos, né? Eu não vejo quem fale deles, né? Eu espero ter tido um pretexto até para citar alguns deles no Estrela Solitária, pelo que eles representaram para mim. Eles me ajudaram a gostar de futebol desde 4 anos de idade, né, quando eu já era Flamengo, entendeu? Então, quer dizer, o jornalista de futebol ele tem esse papel também, né, de, através do que ele escreve, da maneira como ele escreve, né, de conquistar os jovens leitores, né, as crianças para o futebol. Não podem fazer isso, evidentemente, sendo o que o Nelson Rodrigues chamava de idiotas da objetividade, né? Hoje, você para entender uma tática de jogo, você tem que fazer quase que um PhD eletrodinâmica, né? Impressionante, né? Eu até hoje não sei o que é o jogo posicionado. Não sei, ninguém consegue me explicar isso. É isso aí, Rui. Obrigado aí e estamos juntos. É importante isso, pensar o futebol, a literatura, os livros do Rui, e eu compactuo com uma série de coisas que você falou, e o jogo posicional está complicado mesmo, porque cada um fala uma coisa, enfim. Mas o mais relevante disso... Que a gente não entenda o que é o jogo posicional, tudo bem. Agora, os jogadores também não entendem. Esse é o problema. Aí toma de 4, entendeu?
Mas o fundamental é o seguinte, é a relevância do futebol mesmo, para a gente pensar literatura, Brasil, cidade, isso é que eu acho mais relevante. Show de bola. Meu amigo Rui, aquele abraço, obrigado aí para a gente e saudações rubro-negras para você, alvinegras para mim, você numa situação melhor do que eu, sem dúvida nenhuma. Valeu. Que ótimo papo, muito obrigada, Luiz Antônio Simas, obrigada ao Rui Castro, estante de honra muito bem representada, e daqui a pouco tem muito mais, ainda não acabou o segundo dia de evento não. Vamos receber já Lédio Carmona e Gilmar Ferreira aqui no Festival Internacional do Livro Esportivo. Fiquem por aí.